Ti, Jesus. Graça e paz, queridos. Boa noite. Então, nós estamos nessa semana de primícias, essa semana de congresso. Dê uma olhadinha para o teu irmão e diga: Deus é bom. Deus tem feito grandes coisas pelas nossas vidas. Deus vai fazer muito mais por nós, irmãos. Amém? A gente só precisa se entregar a Ele, nos colocar na vontade dEle, na vontade do Senhor. Creia que o Senhor fará pela sua vida muito mais do que você está pensando, do que você está pedindo, segundo o poder de Deus que em nós opera. Deus só pode fazer alguma coisa na vida de alguma pessoa a mais do que ele pensa e a mais do que ele imagina, segundo o poder de Deus que em nós opera. Então, segundo o poder de Deus que em nós opera, Ele pode fazer muito mais por mim e por você. Amém? Então, quando o reino chega nas nossas vidas, tudo que é religião, ela tem que passar. Ela tem que ser destruída. A base de todo conflito é religião. Sempre foi religião e sempre será isso, a base de todo conflito. Mas quando o reino vem, quando o governo de Deus se estabelece nas nossas vidas, você pode ter certeza, Deus vai começar a te surpreender. Você vai começar a ver coisas do próprio Deus, vai começar a receber do próprio Deus de maneira tremenda, de maneira poderosa, de maneira grande que você não consegue não entender. Porque a verdade é que nós estamos em dias de avivamentos. E um avivamento ele não virá na vida de nenhuma pessoa sem um alinhamento. Ninguém, Deus não aviva ninguém que Ele não alinhe. Então primeiro nós temos que nos alinhar para receber esse avivamento do Senhor nas nossas vidas. E o avivamento ele não é pulo, ele não é salto, ele não é entretenimento. O avivamento é uma mudança de caráter. Isso é um avivamento. Por isso que quando o reino chega, o governo de Deus chega nas nossas vidas. E quando o governo de Deus chega nas nossas vidas, ele chega para nos tornar realmente transformado por Ele, ou para sermos mudados exatamente por Ele, porque o que Deus quer é que você o represente nessa terra. O que Deus quer é que aonde você chegar, que os céus chegam. Por isso que a gente tem que prestar atenção. É Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, a nossa vontade, ou a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Primeiro tem que ser feita a vontade de Deus na terra, como ela é nos céus. Quem tem que trazer isso para essa geração, quem tem que trazer isso para esses dias, somos nós. Nós sabemos que existem muitos falsos, mas nós também temos consciência e certeza que existem os verdadeiros. Então os verdadeiros filhos de Deus têm que manifestar Deus. Amém? E uma das expectativas que existe hoje, a ardente expectativa de todo mundo, de todas as pessoas, é pela manifestação de filhos de Deus. As pessoas estão cansadas, irmãos, de religião. As pessoas estão cansadas desse evangelho corriqueiro. A verdade, irmãos, é o evangelho do reino, que
Jesus pregou é o evangelho do reino. Em Mateus 4, verso 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Se você quiser olhar, está em 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Arrependimento é uma mudança da nossa mente, é uma metanoia, é uma transformação que nós temos que ter. E é isso que Deus quer. Por que é que eu preciso me arrepender? Arrependei-vos por quê? A pergunta nessa noite para você é o seguinte: por que é que você tem que se arrepender? Por que é que eu tenho que me arrepender? Essa é a indagação e é isso que nós queremos aprender e nós vamos aprender. Por que é que nós temos que nos arrepender? Por que é que eu preciso me arrepender? Por que é que você precisa? Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Arrependimento é uma metanoia. Agora, por que é que eu preciso transformar a minha mente? Por que é que eu preciso mudar a minha mente? Porque nós precisamos entrar no reino dos céus. Ninguém entra no reino dos céus sem mudar a mentalidade. Ninguém alcança o reino dos céus sem se transformar. Romanos 12, verso 1 e 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o vosso culto com inteligência? O que é o vosso culto com sabedoria? O que é o vosso culto com entendimento? Então Deus está dizendo que nós temos que apresentar os nossos corpos, o meu corpo e o seu corpo, como um sacrifício vivo a Deus. E esse sacrifício que é vivo, ele precisa ser santo e ele precisa ser agradável. É um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, Romanos 12, 1 e 2, como um sacrifício vivo a Deus, e um sacrifício santo e um sacrifício agradável. E depois ele diz: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha para o teu irmão e diz assim: é você, pelo seu entendimento da palavra de Deus, que tem que se transformar. Pastor, Deus vem sobre mim, Deus vai me transformar. Deus vai sim salvar o teu espírito. Deus vai salvar no meu espírito. Deus fez uma obra poderosa de salvação no meu espírito e no teu espírito. Mas a minha alma e a tua alma, a minha mente e a tua mente, ela precisa de transformação. E essa transformação e essa mudança na nossa mente, você pode ter certeza, não é um trabalho direto de Deus em mim e em você. Essa transformação e essa mudança é um entendimento acerca da palavra de Deus, ou do que Deus está dizendo, ou do que Deus está falando, ou do que Deus está me ensinando e te ensinando nesses dias. Nós vamos entendendo, nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos aprendendo da palavra, e segundo o que nós estamos aprendendo, nós vamos gerando uma prática daquilo que nós estamos aprendendo. E aquela prática daquilo que a gente está aprendendo, nós colocamos isso em prática. Isso é uma resposta para Deus. Então Deus não vai ficar respondendo as tuas
perguntas, Ele responde as tuas respostas, Ele responde as minhas respostas. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com cada um aqui. Você entende isso e você dá a resposta daquilo que você está entendendo, e Deus opera um milagre na sua vida de transformação e de mudança. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus trabalha. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Amém? É essa mudança que Deus quer, é isso que Deus quer. Deus quer um povo que o adore verdadeiramente. Deus quer um povo que o honre verdadeiramente. Deus quer um povo que chegue na sua presença verdadeiramente e comece a louvar, adorá-lo verdadeiramente. Esse é o nosso Pai. Esse é o meu Pai, esse é o seu Pai. Então, por que é que Jesus trouxe o reino? Se você for em Isaías, no capítulo 9, do verso 6 em diante, você vai ver um texto dizendo: um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus lombos. Então ele trouxe isso, ele trouxe esse reino, ele trouxe esse governo sobre os lombos dele. O governo veio junto com Jesus. O governo veio junto com ele, porque foi algo que eu e você perdeu. E Jesus trouxe esse governo, esse reino com ele, para a minha vida e para a tua vida, com um único objetivo: transformar as nossas vidas. Com um único objetivo: mudar as nossas vidas. Amém? Esse foi o único objetivo de Deus para as nossas vidas: gerar em mim, gerar em você uma mudança, gerar em mim, gerar em você uma transformação. Então, irmãos, nós não estamos em um sistema religioso, nós estamos em um lugar onde Deus está ministrando constantemente nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aprender algumas coisas nessa noite. Aqui para mim. E nós vamos aprender algumas coisas que Deus vai fazer conosco nessa noite. Por falta de governo, muitas vezes o povo perece. E por falta de entendimento, uma nação em toda perece. Então o ponto-chave do Evangelho é entendimento. O ponto-chave para mim e para você é entender. Quando nós entendemos, nós desfrutamos. Amém? Eu só posso desfrutar de alguma coisa se eu entender. Se eu não entender, eu não posso desfrutar. Mas se eu entender, eu posso desfrutar. Amém? Então eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, alguns rudimentos vão cair, porque Deus está estabelecendo o seu governo sobre a terra. Deus está estabelecendo o seu governo sobre mim e sobre você. No livro de Hebreus, irmão, se você quiser abrir aí agora, capítulo 5, quero ler do verso 8 em diante. 5 de Hebreus, do verso 8 em diante. Existe, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender. Existe uma diferença muito grande entre Jesus e o Cristo. Entre Jesus e o Cristo. E a gente precisa aprender isso. Entre aquele Jesus que eu e você contemplamos, que nós sabemos, que nós conhecemos, aquele Jesus, irmãos, que nasceu de uma mulher chamada Maria, que foi gerado por uma semente incorruptível, e que nasceu de uma mulher chamada Maria, e que foi ao Calvário por mim e por você,
e que morreu por mim e por você. Existe uma diferença muito grande entre esse Jesus que se deu por mim e por você, e entre Jesus esse que se deu e o Cristo. Tem uma diferença muito grande. Esse Jesus, ele veio, e esse Jesus que nós proclamamos, que nós recebemos, que nós aceitamos, que morreu por nós e que tomou o nosso lugar. Esse Jesus Cristo, esse Jesus, ele morreu no meu lugar e no teu lugar. E nós pegamos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele ministra, tudo aquilo que ele nos ensina, que ele fala conosco, nós pegamos esse Jesus. Mas há uma diferença desse Jesus por Cristo, ou por Cristo. Este Jesus foi um Jesus que nasceu de Maria. Presta atenção aqui. Esse Jesus era chamado a criancinha que nasceu de Maria, a que veio aqui, que chegou aqui e viveu que nem eu e você, e que teve os mesmos desejos, as mesmas vontades que eu e você, mas que foi orientado o tempo todo e sempre fez a vontade de Deus. Esse Jesus venceu. E esse Jesus que nós acreditamos, esse tinha que dar a vida por mim e por você. Esse Jesus era que tinha que dar a vida por mim e a vida por você. Mas preste atenção em toda a trajetória dele. Toda a trajetória desse Jesus, ele nunca olhou para trás. Toda a trajetória desse, ele sempre fez a vontade do Pai. Então preste atenção quando Isaías diz no capítulo 9, verso 6, quando ele começa a dizer que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, ele está falando exatamente dessa pessoa que vai nascer de Maria. Ele está falando dessa pessoa, e essa pessoa traz com ele o reino. Esse, o que é humano, o Deus que se torna humano, traz com ele o reino. E ele traz o reino junto com ele, para estabelecer o governo dele aqui nessa terra. Para você entender, e esse Jesus, ele tem que se tornar Senhor aqui das nossas vidas. Então quando você o recebe, quando você entende a morte e a ressurreição, Deus opera em mim e em você o milagre da salvação. Quando nós entendemos, Deus opera o milagre da salvação. Mas nem todo salvo é dominado pelo Senhor. Nem todo salvo entende que Jesus é o Senhor. Nem todo salvo entende isso, porque Senhor é dono. Então tem muitas pessoas que dizem: eu estou salvo. A salvação é um milagre. Como que ela funciona? Ela funciona pelo que a gente crê. Então se eu creio em Jesus de todo o meu coração, eu sou salvo. Mas eu tenho que entender uma coisa: Jesus tem que se tornar Senhor da minha vida. Você tem que entender uma coisa: Jesus tem que se tornar Senhor da sua vida. Jesus ele veio para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Então quando aquela criança veio, ela trouxe o reino de Deus. E esse Jesus estava ali, nasceu de Maria, era a criança. Você sabe o que é que tinha preparado para ele? Tinha preparado para ele uma trajetória, tinha preparado para ele um caminho, tinha preparado para ele uma morte, tinha preparado para ele um lugar. Estava um lugar preparado para ele. Você sabe para quem era? Para mim e para você. Era para eu, era para você, era para todos nós que estávamos aqui. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar.
E ele tomou toda a trajetória do Gólgota, toda a trajetória da cruz ele tomou. Só que você tem que entender uma coisa: Jesus nunca viu a cruz. Ele nunca viu a cruz. A diferença na vida de uma pessoa, a diferença de um cristão, a diferença de um homem que entende, a diferença de uma mulher que entende, a diferença de uma pessoa que entende o reino de Deus, é que ele nunca vê a derrota. Essa é a diferença de uma pessoa que conhece Deus, porque não existe derrota em seu Pai. Não existe derrota nesse Deus. E Jesus não foi para a cruz como um derrotado, ele foi para a cruz como um vencedor. Essa é a diferença do cristianismo. Essa é a diferença na minha vida e na sua vida. Quando eu entendo quem é Deus na minha vida, quando eu faço essa diferença de Jesus e Cristo, e quando eu entendo toda a trajetória de Jesus, toda a trajetória de Jesus Cristo, do Gólgota até a cruz, toda a sua trajetória, ele sempre olhou para aquela cruz, mas ele nunca viu a cruz, ele sempre viu o trono. A diferença, irmãos, está na tua visão. Porque eu vou te dizer uma coisa para você entender nessa noite, se você quer compreender o reino de Deus, se você entende o reino de Deus. As tuas vistas, ela mente para você, porque a verdade está plantada em teu coração. As minhas vistas, ela mente para mim, porque as verdades estão plantadas em meu coração. Quando Deus diz que Ele morreu, Ele morreu. Quando Deus diz que Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Quando Deus diz que Ele tomou sobre si as minhas dores, Ele tomou. Quando Deus diz que Ele levou, Ele levou. Quando Deus diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui sarado. Não importa o sintoma, não importa o que está existindo, não importa o que vem contra a minha vida. Eu posso sentir, eu posso ver, eu posso contemplar as coisas, mas a verdade é o que está dentro do meu coração. A verdade, irmãos, está no que eu creio. Deus olhou para a terra, viu para essa terra e Ele viu trevas. Mas o que saiu da boca dele foi: haja luz. Ele olhou, viu que a terra estava em trevas. Mas ele disse: haja luz, e houve luz. Você sabe o que acontece? Do mesmo jeito, Deus nunca olhou para mim e para você como um derrotado. Nunca. Ele sempre me viu e te viu como um filho dele. Ele sempre me viu e te viu como um homem, como uma mulher do reino. Ele sempre me viu e te viu como uma pessoa transformada, como uma pessoa mudada, como uma pessoa de caráter restaurado. Essas são as verdades do reino de Deus. Essas são as verdades para as nossas vidas. Pastor, como é que eu recebo isso? Como é que essas coisas funcionam comigo, pastor? Por que é que as coisas não estão funcionando? Deus operou um grande milagre no teu espírito, mas você precisa renovar a sua mente. Porque todo problema, irmãos, está na mentalidade. Todo problema existe na nossa mente. E todo sistema religioso, ele é colocado na mente. Todo sistema é trabalhado exatamente pela mente. Tudo é pela mente. Todo sistema, todo governo desse mundo ataca e vem para o nosso entendimento, sobre o nosso intelecto, sobre o que conhecemos. Tudo vem nessa área para as nossas vidas. Por quê? Porque não há problema dentro de mim e dentro de você. Não tem problema comigo por dentro, não tem problema com você também por dentro. Está estabelecido o que Deus fez. Então você muitas vezes não entende, mas eu quero te explicar nessa noite. O propósito de Deus na tua vida já está terminado. O propósito de Deus na minha vida já está terminado. O propósito de Deus nas nossas vidas já está terminado. Você pode andar por onde você quiser.
Você pode ir por onde você quiser, você pode trilhar o caminho que você quiser, até o dia em que ele te pegar. Porque no dia que o reino chegar para você, no dia que o entendimento chegar para a sua vida, você consegue se libertar. E só para te dizer uma coisa aqui nessa noite, a palavra trevas, ela é a mesma coisa que ignorância. A palavra trevas, ela significa ignorância. A palavra trevas é a mesma coisa que uma pessoa que está em treva é uma pessoa que é ignorante. Não ignorante no sentido de brutalidade, ignorante no sentido de entendimento. Ela não tem entendimento. Então, essa palavra chamada trevas é a mesma coisa que ignorância. E a palavra luz é a mesma coisa que conhecimento ou entendimento. Então, para você entender uma coisa, por que é que muitas vezes você não conseguia vencer? Por que é que muitas vezes você não consegue ter resposta de algumas coisas na sua vida? Por que é que muitas vezes você não consegue ter algumas respostas de algo que está completamente dentro de você? Por que é que muitas vezes você não consegue isso? Por que é que muitas vezes você não consegue sair de determinadas situações que se levantam contra você? Não é por causa de Satanás, deixa eu te dizer, porque Satanás é um inimigo derrotado. Ele é um inimigo vencido. Apenas ele não desiste. Ele é perseverante, mas ele é um inimigo vencido. Mas você precisa entender uma coisa: toda pessoa que é ignorante acerca das coisas de Deus, toda pessoa que é ignorante acerca da palavra de Deus, toda pessoa que vive uma religião, ele vive em trevas. Toda pessoa vive em trevas. E se vive em trevas, vive em ignorância. E se vive na ignorância, está em trevas. E se está em treva, um príncipe lhe domina. Como que é isso, pastor? Porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe das trevas. Então uma pessoa enganada porque está em treva, está ignorante. E porque está ignorante, porque não tem conhecimento, porque não entende a palavra, muitas vezes, irmão, só para você entender, é governado pelo príncipe das trevas. E começa a fazer as coisas segundo a orientação. Não estou dizendo que você está aqui, Satanás com você, porque não está. Eu estou explicando para você que muitas vezes nós somos orientados, ou vem essa cegueira espiritual para as nossas vidas, acerca da palavra de Deus. Como tem algumas áreas da nossas vidas que ainda existe, que ainda está em trevas, e que nós precisamos sair dessa situação. Nós precisamos sair dessa ignorância, tirar essa ignorância de nós. Como que isso funciona? Isso funciona, irmãos, quando nós conhecemos o reino. Quando eu conheço o reino, eu conheço a luz. E a luz é conhecimento. Deixa eu abrir no texto para você ver antes de eu ler esse texto aqui. João capítulo 1, Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz, só para você entender, o conhecimento dos homens. Em quem estava a vida? Em Jesus. E ele era a luz, ou ele é
o conhecimento de quem? Dos homens. Ele é o conhecimento. Ele é o nosso conhecimento. Ele é o seu conhecimento. Ele é o meu conhecimento. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos entender. Amém? Nós precisamos entender o reino de Deus. Nós precisamos com urgência de entendimento dentro do reino de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos entender muitas coisas acerca do reino de Deus, né? Porque nós não podemos sair da nossa casa, do nosso lar, para vir para um lugar nesse lugar, com um objetivo, ou com uma visão, ou com um entendimento de um Deus diferente. Não, nós temos que sair do nosso lado, da nossa casa, para esse lugar. Todas as vezes que você sair da tua casa, todas as vezes que nós saímos da nossa casa, para esse lugar existe só um único objetivo. Um único objetivo. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Só existe um único objetivo de nós estarmos aqui: prestar um culto a Deus. Não existe outra coisa, é prestar um culto a Deus. Um culto o quê? Um culto com entendimento, um culto com sabedoria. Então todas as vezes que eu saio do meu lar, irmãos, eu não venho para esse lugar para ser abençoado. Como muitas pessoas saem das suas casas para ir em várias denominações para receber uma bênção ou para ser abençoado. Não, está errado. Isso não é o evangelho. Nós saímos do nosso lar, nós saímos da nossa casa, porque nós acreditamos nesse Deus e nós vamos cultuá-lo, nós vamos adorá-lo. Por quê? Porque Ele é digno da minha adoração e da tua adoração. Ele é digno do meu louvor e do teu louvor. Por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo. Ninguém pode vir para um templo, ninguém pode vir para um lugar desse com esse entendimento: eu vou lá que Deus vai me abençoar. Não, se você vier com esse entendimento é porque você está em treva, você não entende a palavra ainda, mas a luz chega para você. Você não vai ser abençoado. A palavra diz que você já é abençoado. A palavra diz que você não vai correr atrás da bênção. A palavra diz que você tem que ser uma bênção. É isso que funciona nas nossas vidas. Muitas pessoas estão correndo atrás das bênçãos, mas Deus está dizendo para você ser uma bênção. Aleluia. Você está entendendo? Quando Abraão chegou diante de Deus, ele disse: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. E eu tenho que ser uma bênção. Então eu não posso vir para um lugar desse com essa mentalidade. Então o que é que eu preciso? Eu preciso de arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso de uma mudança de metanoia. Eu preciso de uma transformação de mente. Eu preciso chegar nesse lugar com entendimento. Eu preciso estar aqui agora com entendimento e entender que em Cristo eu já tenho tudo. Que em Cristo tudo já foi estabelecido. A última palavra do Calvário foi: está consumado. Então não vai consumar nada, não vai fazer nada, já está pronto, já está feito, amém? Já está feito, já está pronto, já está consumado. Tudo já está consumado, tudo já está pronto. Irmãos, nós só precisamos entender essas coisas. Nós só precisamos colocar essas coisas em prática. Então como é que funciona? O povo está lá no Egito escravo. Todo mundo está lá no Egito, é povo de Deus, é servo de Deus, adora a Deus, mas está tudo na escravidão. E clamaram, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor desse povo. E quando Deus ouviu o clamor desse povo, Deus levantou um libertador. E quando Deus levantou um libertador, Deus mandou esse libertador ir lá no Egito, tirar esse povo do Egito. E quando Deus disse que ia tirar, Deus disse: vocês vão sair do Egito
e eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Essa foi a palavra do Senhor para eles, que ia tirar eles do Egito e colocar numa terra que mana leite e mel. E em toda essa trajetória Deus podia trabalhar, Deus tinha que trabalhar a mente, porque quando uma pessoa tem uma mente de escravo, irmãos, ele não consegue, um escravo, irmãos, ele não consegue discernir nada. Um escravo, ele não consegue discernir o tempo de Deus. Um escravo, ele não consegue discernir quando Deus está presente. Um escravo, ele não consegue discernir quando Deus está fazendo, está realizando. E o que é que Deus está fazendo nesses dias? Tirando de mim, de você, nesses dias, a mentalidade de escravo e colocando uma mentalidade de governo. Amém? Dá para você entender? Por isso que nós somos reis e sacerdotes. Por isso que nós somos taxados por reis e sacerdotes. Por que é que eu sou rei? Por que é que você é sacerdote? Nós somos rei porque Jesus, ele se tornou o rei dos reis. E nós somos Senhor porque Jesus se tornou o Senhor dos senhores. Então o que é que Deus está fazendo? Deus está tirando essa mentalidade do meio da igreja. Você nunca vai ver alguém que governa pedindo alguma coisa. Você nunca vai ver isso. Alguém que exerce governo pedindo alguma coisa, você nunca vai ver. Você sabe por quê? Porque ele sabe que ele tem. O que é que Deus está querendo te dizer nessa noite? Só para você entender. A sua mente não é uma mente de escravo. A sua mente é uma mente de governo. E nós temos a mente de Cristo. Presta atenção, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, está escrito. Então deixa eu te dizer, a mente de Cristo é uma mente de rei. E se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, o que é que você entende com isso? O que é que eu entendo com isso? Se Ele mesmo diz que nós temos a mente de Cristo, se Ele mesmo diz que eu, você, todos nós que estamos aqui, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo é uma mente de rei. O que é que você é e o que é que eu sou? Rei e sacerdote para o nosso Deus. E se você quiser confirmação e saber onde está escrito, Apocalipse capítulo 5 verso 10 diz que Deus nos constituiu, me constituiu e te constituiu como rei e sacerdote. Nós somos reis e sacerdotes. Então o que é que a igreja, o que é que o reino vem, o que é que a igreja do reino vem fazer? A igreja do reino vem fazer isso, nos libertar. A mensagem do reino, ela vem nos libertar. A mensagem do reino, ela vem nos transformar. A mensagem do reino, ela vem nos tirar de um sistema religioso. A mensagem do reino vem nos tirar de um sistema de pedintes. A mensagem do reino vem tirar os líderes de ser negociante. A mensagem do reino, ela vem diretamente contra mim e contra você para confrontar as nossas vidas, para ajustar o nosso caráter e colocar as verdades de Deus em nós. Porque a igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Você entendeu uma coisa? Só existe um dono da sua vida: Jesus. Pastor, o que é que você é aqui? Eu sou uma ovelha que nem você. Tenho apenas uma função que Deus colocou em mim, agora de pastorear. E Deus me colocou uma unção, uma outra função apostólica. Somente isso. Mas eu sou igual a você. Eu não tenho diferença nenhuma de você. Eu apenas recebi uma função de Deus. E se eu recebi uma função de Deus, eu tenho que ter mais responsabilidade diante de Deus do que você.
E a função que eu recebi de Deus é uma função para me orientar e guiar você e não controlá-lo. Está dando para entender? Então eu não exerço controle sobre você. Eu não exerço domínio sobre você. Por que é que eu não exerço? Porque eu não sou feiticeiro. Toda tentativa de controle humano é feitiçaria. Toda a tentativa é feitiçaria. Eu não exerço isso. Eu estou aqui para conduzir você nas verdades, porque você pertence a um Senhor chamado Cristo. Então você, só para você entender, nessa noite, preste atenção aqui só para você entender, você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade exclusiva de pastor nenhum. Você não é propriedade exclusiva de apóstolo nenhum. Você não é propriedade exclusiva de líderes nenhum. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Você é ovelha do seu pasto e pertence a Ele. Amém? Então, se você pertence a Ele, em nome de Jesus, entenda isso nessa noite. Você tem tudo. Você não precisa de nada. Eu não preciso de nada. Nós não precisamos de nada, irmãos. Nós não precisamos de nada. Nós não estamos precisando de nada. Nós só precisamos de uma única coisa, de Cristo. Nós só precisamos dessa única pessoa chamada Cristo. Mas o que é que Deus está fazendo nesses dias? Deus está querendo te levantar e me levantar. É o que é que Deus está querendo fazer? Deus está querendo levantar você. Você não está aqui nessa noite à toa. Por que você está aqui? Porque Deus está querendo usar você para mudar essa geração. Deus está querendo me usar, mas Deus está querendo te usar também para você mudar essa geração. Com o que, pastor? Com uma mensagem verdadeira que vem direto do trono. Como que eu faço isso? Não, você não pode ser um religioso, uma religiosa. Não, você tem que ser um homem, uma mulher do reino. E você tem que fazer o quê? Você tem que manifestar e falar a verdade para quem você encontrar. O que é isso, pastor? Deus está restaurando a igreja dele. Deus está restaurando a igreja dele. Não pode ser que você esteja parado. Pode ser que você foi frustrado, pode ser que você foi decepcionado, mas eu quero te dizer, Deus tem um propósito na tua vida. É assim que Deus faz, irmãos. E essa decepção, esse problema, essa dificuldade, só foi um tratamento na tua vida. Deus quer levantar você nessa geração para mudar muitas vidas e muitas pessoas. Muitas vezes é porque a gente não entende, irmãos. Mas você precisa entender que Deus quer te usar. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado na tua vida. Isso não é só para mim, isso é para você também. Esse Deus é acessível. Você pode entrar. Você pode tocá-lo. Você pode entrar a hora que você quiser. E você pode tocá-lo, você pode falar com ele. Vai lá, Moisés, liberta o meu povo. Tu é um libertador, tira o meu povo de lá. Sim, eu falo o quê? Eu falo o que para Satanás? Eu falo o que para Faraó? Faraó é uma pessoa de Satanás, irmãos. O que é que eu falo para ele? O que é que eu digo para ele? O que é que eu vou ter que dizer para esse homem? O que é que eu vou falar para ele? O que é que eu vou falar para ele? Deus diz assim: diz a ele para deixar o meu povo ir. Para ir para onde? Diz a ele para deixar o meu povo ir para o deserto. E para fazer o quê? Para me adorar. Diz a ele que é para o meu povo ir para o deserto. Tem pessoas que estão passando, irmão, o deserto nunca foi, nunca será e nunca vai ser lugar de escassez para quem está em Deus. Diga para o seu irmão, para você entender: deserto é lugar
de suprimento, diretamente pelo seu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus tirou o povo do Egito, que colocou o povo no deserto, faltou alguma coisa? No dia que eles pediram carne, Deus deu as codornas. Deus dava todo dia os maná para ele. Tem pessoas que entram num sistema, num trabalhar de Deus, num passar de Deus tratando a vida das pessoas, diz assim: eu estou no deserto, você está passando escassez, eu estou no deserto. Você não está no deserto coisa nenhuma, você está fora do propósito. Ah, mas eu estou passando essa escassez, eu estou passando por isso, estou passando para aquilo. Você está passando por isso porque você está fora do propósito. Porque se você estiver dentro do propósito, no deserto Ele te supre. Se você estiver dentro do propósito, no deserto Ele te veste. E se não tiver como te vestir, Ele não deixa a tua roupa envelhecer. Essas são verdades, irmãos. São verdades para as nossas vidas, que muitas vezes nós não entendemos. Ah, eu estou enfrentando isso, eu estou enfrentando aquilo. Está assim porque você está contra a vontade de Deus, está fora do propósito dEle. Mas se você entrar para dentro do propósito dEle, o próprio Deus se suprirá. Você tem que saber, você tem que discernir, você tem que conhecer. Você sabe o que é que está acontecendo aí? Você tem que conhecer a sua identidade. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber de onde você veio. E você tem que saber para onde você vai. Amém? Primeira coisa é descobrir quem você é. Primeira coisa é descobrir quem eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabe quem você é? Imagem e semelhança do próprio Deus. Você sabe de onde você veio? Do próprio Deus. Você sabe para onde você vai retornar? Para o próprio Deus. Porque Ele mesmo disse que Ele mesmo toma o Espírito e recolhe para Ele mesmo. Ele mesmo faz isso. O Senhor mesmo. Então o que é que está faltando para mim e para você, irmãos? O que é que está faltando para a minha vida e para a sua vida nesses dias? Entendimento. Entendimento. E quando nós estamos em entendimento, entenda, irmãos, nós estamos em trevas. Se estamos em trevas, nós vamos perecer. Oséias capítulo 4, verso 6 ou 6, 4, não me lembro bem, mas diz assim, que Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nenhum povo perece por causa dos ataques de Satanás, não, perece por falta de entendimento. Se não tem entendimento, está em trevas. Se está em trevas, quem governa é o príncipe das trevas. Porque ele só pode governar uma pessoa que está em trevas. Mas uma pessoa que tem entendimento, ele não pode governar. Uma pessoa que entende a palavra, que conhece a palavra, que sabe a palavra, sabe a sua posição diante de Deus. E você sabe o que é que acontece? Se levanta contra ele, dá ordem e comando para ele parar. E toda a sua palavra e toda a minha palavra, com entendimento de reis e sacerdotes, é um decreto para os céus. Se um rei fala, um decreto está estabelecido. Se um rei fala, uma lei se estabelece naquela fala e tem que se cumprir. A verdade é que você não se conhece, mas quando você se conhecer, você conhece o Deus que você serve. Ah, pastor, eu quero conhecer Deus. Você tem que se conhecer primeiro. Amém? Eu quero conhecer o Senhor. Não, você tem que se conhecer primeiro. Quando você se conhece, você conhece quem é o seu Deus.
Porque Ele mesmo disse que eu e você, nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Você sabe o que Deus fez em Gênesis capítulo 1, 26? Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E você sabe o que foi que Ele disse a seguir? Você não entende, mas Ele disse: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis que rastejam sobre a terra e sobre toda a terra. Quando Deus lhe fez, Ele fez a imagem e semelhança dEle. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele nos fez igual a Ele. E depois que Ele concluiu essa obra, Ele disse: agora domine. E domine sobre o quê? Domine sobre tudo, sobre o peixe do mar, a ave do céu, todo réptil que se rasteja. Domine. A palavra domínio é a mesma coisa que radar. E a palavra radar é a mesma coisa que reino. Então todas as vezes que você vê Deus falando domínio, Deus está dizendo assim: o reino está com você. Todas as vezes que você vê essa palavra reino, você vai entender, quando se fala de reino, se fala de governo. Então Deus está dizendo assim: eu te dei o governo para controlar todas as coisas. Você tem o governo diante de todas as coisas. A única coisa que Deus não deu a mim e a você o controle e o governo, nem a mim nem a você, foi sobre outro espírito humano. Ninguém pode controlar ninguém. Ninguém pode controlar ninguém. Está aí o porquê Deus não interviu na hora que Eva pecou. Se eu te disser uma coisa, nenhum espírito de Deus te controla. Nenhum espírito de Deus me controla. Você sabia disso? O próprio Jesus disse isso: eu vou e não deixarei órfãos, mas mandarei o Consolador, o Ajudador, o Paracletos, o Guia, o Orientador, que nos guiará em toda verdade. Nunca controlar. O Espírito de Deus não controla ninguém. O Espírito de Deus, ele não exerce controle sobre ninguém. O Espírito de Deus, ele não exerce controle sobre pessoas nenhuma. O Espírito de Deus, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não controla, ele convence. Ele não exerce governo sobre as pessoas. Ele apenas convence a pessoa de que a pessoa está errada. Ele orienta a pessoa o que a pessoa deve fazer. Ele mostra o que eu e você, o que nós devemos fazer. Então nós somos aí guiados e orientados pelo o poder de Deus, pelo Senhor, pelo que o Senhor nos diz. Amém? Então essa palavra do reino, irmãos, ela funciona assim. Eu vou lhe mostrar para você o que é entendimento. Abra no livro de Mateus. Daqui a pouquinho nós vamos ter a consagração, mas eu já estou concluindo. Mateus 13, 19. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui, que tem muitas pessoas que não sabem ainda, mas você vai aprender nessa noite a importância disso aqui, como isso é muito importante para nós, para mim e para você. Mateus 13, 19 diz assim, ó: ouvindo alguém, preste atenção, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Preste atenção aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino. Não é ouvindo alguém uma palavra de prosperidade. Não é ouvindo alguém uma palavra de cura. Não é ouvindo alguém uma palavra de restauração. É ouvindo alguém
a palavra do reino. Ouvindo alguém a palavra do reino. Presta atenção aqui. Vem o maligno. Isso que a gente precisa entender. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Deixa eu te dizer aqui nessa noite, por isso que você precisa de arrependimento. Por isso que eu preciso de arrependimento. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por isso que nós precisamos de uma metanoia. Por isso que nós precisamos de uma transformação na nossa mente. Porque a Bíblia diz que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, se não entender, vem o maligno. É o próprio Deus nos orientando. Se não entender, vem o maligno. E o que é que ele faz? Ele arrebata o que foi semeado no coração. Deixa eu te dizer, é a única parte da Bíblia, você pode ler toda ela, é a única parte da Bíblia que você vai ver falar que Satanás não envia nenhum dos seus súditos. É a única parte que está na Bíblia que ele não envia nenhum dos dele, ninguém. Ele mesmo vem quando a palavra do reino é semeada. Ele não manda ninguém, é ele mesmo que vem quando é lançada uma palavra do reino. Porque ele sabe o poder que existe na palavra do reino. Porque a palavra do reino é uma palavra de governo. A palavra do reino é uma palavra de mudança. A palavra do reino é uma palavra de transformação. Se você abre o teu coração para a palavra do reino, se você entende a palavra do reino, você desfruta. E se você entender a palavra do reino, Satanás perdeu as bases completamente sobre a sua vida. É a única parte, irmãos, na Bíblia que está aqui, que ele mesmo vem. É quando alguém está ministrando a palavra do reino. Ele mesmo vem, porque se não houver entendimento da palavra do reino, ele vem e arrebata. Arrebata o quê? Arrebata a palavra que foi semeada onde? Que foi semeada no coração. Muitas pessoas não entendem, mas se essa palavra vai, ela vai como uma semente. E o único lugar que recebe essa semente é o coração, porque o coração é a terra. E deixa eu te dizer, e aqui esse coração aqui não é coração humano, aqui fala de coração espírito. A palavra ela tem um poder de ir para mim e para você e atingir o nosso espírito. E ela atinge o nosso espírito. Ela vem diretamente para o nosso espírito, porque o único ser que pode ser alimentado pela palavra é o espírito. Amém? Está entendendo? O único ser que está aqui em mim, você, eu estou ministrando essa palavra aqui. O único ser que pode se alimentar por essa palavra para mim e para você é o meu espírito e o teu espírito. Mas nenhum ser pode ser alimentado, só o nosso espírito pode ser alimentado. E o que é que acontece com a nossa mente? Ela precisa ser transformada por essa palavra que está sendo ministrada. E para a mente ser transformada por essa palavra que está sendo ministrada, eu preciso entender a palavra. E quando eu entendo a palavra, eu transformo a minha mente. Quando eu entendo a palavra, eu mudo a minha mente. O que é que vai acontecer? É gerada em mim uma metanoia. É gerada em você uma metanoia. É gerada em você uma transformação. Por quê? Por causa da palavra do reino. E quando ela entra em nós, irmãos, ela gera essa mudança. Aí Deus diz, é impossível a palavra de Deus sair e voltar vazia. Aí quando ela sai, ela faz o que lhe apraz. Então muitas vezes você chegou aqui nessa noite sem entendimento. Uma palavra foi liberada para você. Se você entender, você vai sair daqui desfrutando. Se você não entender, eu sou franco a te dizer, ele vem e arrebata.
Ele tira aquilo que foi semeado lá dentro do Espírito. E você continua vivendo a sua mesma vida. Ah, pastor, por que eu não mudei? Por que eu não formei? Porque a palavra do reino foi semeada e você não entendeu. E se você não entende, você não desfruta. Mas se você entende, você desfruta. Como é que isso funciona? A gente ministrou aqui à tarde sobre batismo. E eu falei sobre batismo. E eu falei algo que eu creio que vocês nunca ouviram sobre batismo dentro da palavra. A palavra batismo, a maioria de vocês não sabia nem o que era isso. A palavra batismo, a palavra em si batismo, quando eu falei aqui pela tarde, eu disse que era a mesma coisa que segmento, ou seguir uma doutrina, acreditar numa doutrina e seguir uma doutrina. E eu falei que quando você estava se batizando é porque você estava acreditando naquela mensagem que estava sendo pregada. E aí eu citei um exemplo para vocês. João estava batizando o batismo do arrependimento. E ele disse assim, João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Depois ele chegou e disse assim: mas vem alguém que é maior do que eu. Então esse batismo na água é para quê? Para arrependimento, para transformação, para mudança de mentalidade. Ele disse: eu vos batizo com água. Aí João diz assim: só que vem alguém que é mais poderoso do que eu. E aí João diz que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno de fazer isso. E aí João diz: esse sim. Aí ele dá um ponto. Ele diz: esse sim vos batizará. E aí ele diz: com Espírito Santo e com fogo. Existe uma diferença, irmãos. E é esse batismo que não passa. O batismo com Espírito Santo e com fogo. Esse batismo não passa. E o outro batismo é o quê? É o batismo para você entender. É o batismo para você ser um seguidor de Cristo. E o que é que eu vou fazer? Quando eu me batizo, eu estou testemunhando diante de todas as pessoas, diante daqueles que estão me vendo, que eu acredito nessa palavra, que eu acredito nessa mensagem, e por isso eu vou me tornar um seguidor dessas mesmas verdades. Entende? Se a gente não entender, irmãos, nós não vamos poder desfrutar. Aí as pessoas ficam: não se batiza, não se batiza. Não, irmãos, batismo é isso aí, é simples. E quando ele diz aquele que crê e for batizado, ele está dizendo é o batismo de Jesus. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É isso. Por isso que a gente precisa entender a palavra. Por isso que a gente precisa se voltar para a palavra de Deus, para entender o que Deus está fazendo nesses últimos dias. Amém? Então a gente ministrou, algumas pessoas entenderam. E vieram e falaram: pastor, eu quero me batizar. Amém, porque entendeu. Você sabia que tem muitas pessoas aqui que se batizou e não sabe por que se batizou? Tem muitas pessoas que se batizou e não sabe por quê. Se batizou porque alguém disse. Se batizou porque alguém falou: não, tem que se batizar. Aí foi lá e fez algo sem nenhum entendimento. E o que é que acontece? Fez algo sem nenhum entendimento. Com poucos dias está lá, volta a todas as práticas que tinha de novo. Voltou ao que era. Foi lá, deu um testemunho publicamente, depois voltou ao que era. Foi o que é isso? Foi uma falha da pessoa? Não, foi porque ela não entendeu. Foi porque ele não entendeu. E porque não entendeu, o maligno veio e roubou o que foi semeado. Então a gente tem que prestar atenção, irmãos. Roubou o que foi semeado no coração. Mas se entender, ele não rouba.
se entender a palavra do reino, ele não tem autoridade sobre as pessoas que entendem a palavra do reino. Ele não tem autoridade sobre ninguém que entende a palavra do reino. Ele não tem autoridade. Ele não pode ter autoridade sobre essas pessoas. Nenhuma dessas pessoas ele tem autoridade. Por quê? Porque essas pessoas entendem que nasceram para governar. Essas pessoas entendem que a situação tem que mudar. Elas entendem que os céus o respondem. Irmãos, os céus estão abertos para nós. E os céus, ele só vai responder uma pessoa alinhada com ele, que entenda. O céu não responde. Eu estava falando aqui, mas há muito tempo aqui eu venho ensinando isso há muito tempo para vocês. Muitas pessoas aqui. Digo, não adianta você chegar diante de Deus ali e ficar o tempo todo ali diante de Deus se lamentando. Orando, se lamentando. Tem gente que ora 4, 5 horas de relógio, constantemente clamando a Deus por coisa, para Deus resolver uma coisa, resolver outra, fazer um problema, solucionar isso, solucionar aquilo. E as coisas não mudam para essa pessoa. Não muda por quê? Porque não é a tua oração, irmãos. A tua oração é uma comungação, é uma comunhão com Deus. É um relacionamento que você tem com Deus. Isso é diário com Deus, você se relacionar com Deus. O que muda a minha vida e a tua vida é entendimento de quem é Deus. O que vai mudar a minha vida e a tua vida é entender quem é o nosso Deus. E o que esse Deus fez comigo e com você. Amém? O que Ele fez comigo, o que fez com você. Ele nos tornou, irmãos. Ele nos gerou de novo. Ele nos fez uma nova criatura. Amém? Nos fez uma nova criatura. Então nós estamos debaixo de um governo soberano de Deus sobre as nossas vidas. Então nós estamos agora debaixo desse governo soberano de Deus. Então o que é que acontece? As coisas têm que mudar. As coisas têm que transformar pelas nossas vidas. Eu sempre falo para vocês, e é verdade, que onde você chegar, o céu tem que chegar. De hoje em diante eu quero ver você levantar a sua voz e Deus responder todas as vezes. Eu venho caminhando, irmãos, há muito tempo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca levantei a minha voz para Deus não me ouvir. Nunca. E eu nunca fiz uma oração para eu não receber a resposta. Nunca fiz uma oração para eu não receber a resposta. Podia ter feito a oração aqui e levar um tempo, mas Deus me respondia. E isso tudo por causa do entendimento. E é a mesma coisa com você. Se você entender, você vai começar a desfrutar. Amém? Então Deus quer usar a minha vida, usar a sua vida, transformar a nossa vida, derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você é um agente dos céus. Respirando bem fundo, você olha para eles assim: você é um agente de transformação nessa terra. Deus quer lhe usar. Amém? Ele é seu pai. Ele é meu pai. Ele quer me usar e te usar. Então nesses dias de premissa, e o que é premissa, irmãos? Pastor, porque você está 7 dias fazendo isso, 7 dias essas coisas? Não, é 7 dias do ano dando prioridade a Deus. Por que é que eu estou priorizando a Deus? Por que é que você está priorizando a Deus aqui durante 7 dias? Por que é que nós estamos priorizando a Deus durante 7 dias? Porque nós temos a certeza que o ano de 2015 será diferente nas nossas vidas. Pronto. Será diferente como? Não, aonde eu for, Deus vai estar comigo.
O que eu fazer, Deus vai fazer junto comigo. O que eu realizar, Deus vai realizar junto comigo. Pronto. É por isso que você está durante 7 dias louvando e exaltando ao Senhor aqui nesse lugar, e glorificando o nome dEle, e dando a sua primícia para Ele, durante esses 7 dias de louvor e adoração a Deus. Amém? O que é que vai acontecer? Deus vai te surpreender. Vai me surpreender e te surpreender constantemente. Amém, queridos? Glória. Aleluias. Glória a Jesus. Então Deus vai nos surpreender, irmãos, constantemente, surpreender a minha vida e a tua vida. Então Deus vai fazendo as coisas assim, a gente não vai percebendo, mas Ele vai fazendo, Ele vai realizando, né? Diga para o seu irmão, tudo começa pequeno, mas com o passar do tempo, você servindo a Deus, honrando o nome dEle, as coisas vão crescendo, e você vai se assustando com Deus que você serve. Deus vai nos surpreendendo, irmãos. Deus vai nos surpreendendo com o passar do tempo. Amém? Diga para ele assim, você só precisa ter um coração nele. Pronto, não desvie o seu coração dele. Agora você vai dizer uma realidade para ele. Diga para ele, existe 2 tesouros. Existe um tesouro que é falso, mas existe um tesouro verdadeiro. Amém? E o tesouro verdadeiro é vidas. Amém? Então quem ama as vidas, o Senhor o ama. Porque o amor de Deus, ele está direcionado para a vida. O amor de Deus, ele está direcionado exatamente para as vidas. Deus está com o amor dele voltado diretamente para as vidas. Amém? Glória a Deus. E mais uma vez, para a gente concluir, a gente começar a consagração. Existe também 2 senhores. Irmãos, existe 2 senhores. É incrível isso, mas existe 2 senhores. Um senhor é a Mamon e o outro senhor é Cristo. E a gente tem que decidir a quem nós servimos, ou a quem nós vamos servir, ou a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou o dinheiro, ou a Deus ou as riquezas. A gente tem que decidir a quem nós vamos servir. Mas eu acredito que quem está no reino e conhece o tesouro verdadeiro vai servir o Senhor. Amém? É isso que nós temos que discernir nesses últimos dias. Porque Deus quer fazer você avançar. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer te dar muito, quer colocar muito nas tuas mãos. Mas Ele quer que você visualize o tesouro verdadeiro. Que você pegue as suas riquezas ilícitas, que nós peguemos aqui as nossas riquezas ilícitas e transformemos ela em tesouros verdadeiros. Amém? Isso é as verdades de Deus para nossas vidas. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer uma igreja, irmãos, de adoradores, não de pedintes, de adoradores. Deixa eu te dizer, não falta nada em Deus. Está tudo consumado, amém? Está tudo pronto em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite nós estamos vamos estar com uma consagração nessa noite. É algo assim especial. Nós vamos consagrar uma evangelista nessa noite. E nós vamos consagrar uma pastora do ministério nessa noite, que tem caminhado conosco. O irmão Jean,
Vem cá, Jean. E a irmã Claudiane, que ministrou aqui pela manhã pra gente. Tirar o fruto daqui que eu vou consagrar eles aqui. Pega outra. Amém, queridos? Devagar. Esses dois varões, esse varão e essa varoa, tem sido um exemplo na nossa caminhada. Caminha junto com a gente já há muito tempo. E Deus vem ministrado, vem sendo discipulado. Está sendo discipulado exatamente aí por nós, mas Deus os chamou, irmãos. Então ele sabe, um evangelista, né? E uma pastora, para o ministério, para o chamado que Deus tem para a vida deles. O que é o evangelista? É só uma função. Ele não pode se engrandecer por isso. Não, é só uma função. O que é um pastor? É só uma função. É para cuidar de vidas, é para restaurar vidas. É só para isso, é só uma função. E para mais nada. Mas a Bíblia diz que quem deseja é psicopata, excelente coisa deseja. Então Deus os chamou, todos os dois, para essa obra do ministério. Esse homem é um amante, a gente vê por almas, por vidas. Realmente é um evangelista. Essa mulher aqui, que há muito tempo a gente tem discipulado, ensinado, trabalhado com ela, é uma grande discipuladora, né? Uma grande discipuladora. Irmãos, eles são exemplos de vida. Eles são exemplo de vida, tanto para nós e como aqui para o ministério. Todos os dois são exemplos de vida, tanto a vida de Claudiane como a vida de Jean. São exemplo para nós. E outra coisa, tem honrado o Senhor nesse lugar, tem honrado as nossas vidas. E a principal coisa que existe neles, nesses dois aqui que a gente caminha e vê, eles não se deixam levar por mamon. Que a principal coisa hoje para um líder é ele não se deixar levar por dinheiro. E é essa igreja que Deus está levantando nesses dias. E são essas pessoas que Deus está levantando, porque a igreja, ela foi maculada por muitos anos. Muitos anos ela foi maculada nessas áreas. Infelizmente entraram muitas pessoas, muitos líderes que usufruíram da noiva, que tomaram tudo da noiva. Mas Deus está levantando uma geração que são verdadeiros. Uma geração que são verdadeiros adoradores e que vão estar adorando plenamente ao Senhor. Amém? Eu queria convidar vocês dois aqui ao altar, em nome de Jesus, Jean e Claudiane. Queria convidar agora os pastores do ministério, as pastoras também, para estar aqui conosco. Todos os pastores do ministério, todas as pastoras. Queria que vocês virassem. Nós vamos nos consagrar aqui, Pai, para essa obra maravilhosa que Deus tem na vida deles. Vocês podem se colocar de joelho para Deus consagrar vocês. Irmãos, esse é um momento muito importante, um momento em que os céus respondem, porque eles já foram chamados por Deus. Na realidade, isso é só uma ordenação para eles dois nesse ministério, em nome de Jesus. Jean como evangelista e Claudiane como pastora desse ministério, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus vai fazer coisas grandes, vai levar eles, não sei aonde vai colocar eles, aonde vão levar, o que vai fazer na vida deles. Eu sei que Deus tem um chamado na vida deles, e eu sei que Deus vai cumprir esse chamado na vida deles. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora, e que você estendesse
as suas mãos para cá agora, nesse momento, porque esse momento é um momento muito especial. Nós vamos estar ungindo eles, e você vai estar, você que é cheio do Espírito Santo, você vai estar orando em línguas, e você vai estar mandando Deus mandar fogo sobre eles, e Deus sustentar eles, para nenhum deles se corromper, em nome de Jesus. Para eles não se corromperem, mas para eles levarem a verdadeira mensagem, para que a verdadeira mensagem seja levada por eles, em nome de Jesus. Faça uma oração por eles aí, estenda as tuas mãos, peça a Deus para usar eles nessa geração. Peça a Deus para pegar eles e usar eles poderosamente, para eles não se corromperem com nada, em nome de Jesus, mas para eles receberem exclusivamente do Senhor. Pai, nós os colocamos nas tuas mãos, Senhor. Nós os colocamos na tua presença nessa noite. Deus, nós os colocamos diante de ti nessa hora, Pai. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós os consagramos a ti. Nós consagramos a vida do Jean como evangelista, e consagramos a vida da Claudiane como pastora, Senhor. Exercida essa autoridade exclusivamente por ti, Senhor. E para confirmação e ordenação, nós derramamos o óleo da unção sobre eles, Pai. E ao cair o óleo da unção sobre a vida deles, ó Pai, que um desatar de uma nova unção e uma nova autoridade venha sobre eles agora, Pai. Em nome de Jesus, nós ungimos. Em nome de Jesus, nós o consagramos para o ministério. Nós o consagramos para a obra que tu tens, Senhor, na vida deles, na vida dela. Em nome de Jesus, nós a consagramos e o consagramos para uma obra poderosa nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, eles estão ordenados para o ministério, ordenados para a obra que tu tem na vida deles. Pai, não deixa eles se corromperem, não deixa eles ser levados, ó Deus, por nenhuma palavra. Não deixa eles ser enganados nessa geração. Pai, em nome de Jesus, eu os consagro para uma obra, Senhor, poderosa e tremenda do teu ministério sobre a vida dele. Deus, dê alma a eles, dê vida a eles. Pai, usa eles, que eles recebam da autoridade do Senhor nessa hora, que eles recebam do Senhor nessa noite, que eles recebam a porção dobrada do teu Espírito. Vem o teu Espírito sobre eles, porção dobrada do teu Espírito sobre ela, porção dobrada do teu Espírito sobre eles. Pastores, ore por eles aí agora, põe a mão sobre eles. Os pastores do ministério, comece a orar por eles agora. Põe a mão, pastores, e comece a orar, comece a liberar. Em nome de Jesus, nessa noite, ore por eles. Vai orando por eles. Em nome de Jesus, vai orando por eles. Ore por eles nessa noite. Pai, nós os consagramos a ti. Oh, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Que eles nunca se corrompam, mas que eles ouçam somente a tua voz, que eles sigam somente a tua orientação. Estão ordenados nessa noite, Pai, para o ministério. Oh Deus, a vida do Jean como evangelista, Pai, e a vida da Claudiane como pastora, em nome de Jesus. Eles estão ordenados para a obra, Senhor, do ministério que tu tem com eles, Pai. Em nome de Jesus, honra os teus filhos, Pai, para a glória de Jesus. Nós oramos e nós entregamos eles nas tuas mãos, Pai, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. São ordenados, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está levantando, irmãos, uma nova geração. Uma nova geração Deus está levantando.
Então se prepare, porque Deus te escolheu também. Se prepare para o que Deus tem na tua vida. Se prepare para o sobrenatural na tua vida. Aleluia. Vamos colocar ele de pé. Limpa, Senhor. Vamos ouvir agora o que o Jean e a Claudiane têm para falar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz, e o Senhor diz que não somos nós que escolhemos o Senhor, amém? Mas o Senhor que nos escolhe para cumprir o propósito do Senhor há muito tempo, igreja. Eu tenho pedido ao Senhor e eu tenho falado para Ele: Senhor, eu me ponho diante de Ti para cumprir o Teu propósito em minha vida, Senhor. E eu estou disposto, igreja, em nome de Jesus, conforme eu querer e a vontade do Senhor, cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida, porque eu sei que o Senhor me chamou, amém? E eu cumprirei o propósito de Deus na minha vida, amém? Eu quero dizer a você que tem chamado também, o Senhor vai também estar te chamando, e você se prepara em nome de Jesus, amém? E eu creio que esse tempo na minha vida é o tempo de Deus, amém? Porque não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus em nossas vidas. Isso não me quer dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Que diminua eu e que cresça o Senhor. Que diminua eu e que cresça o Senhor para todo e sempre. Tão somente o Senhor seja adorado através da minha vida. Para todo e sempre, tão somente seja adorado o Senhor na minha vida. Que diminua eu para que o Senhor cresça. Que diminua eu para que o Senhor cresça. Aleluia. Que diminua eu, Senhor, para que o Senhor cresça, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo. Santo. Aleluia. Falar. O Senhor é bom, amém? Esse Deus, Ele é incrível e Ele nos surpreende a cada dia. E nós não entendemos o chamado de Deus para nossas vidas. Às vezes a gente se limita e a gente não sabe o que é o que o Senhor quer para nossas vidas. Mas quando a gente diz sim, Deus, eu quero. Quando Jesus fala ir de pregar o evangelho a toda criatura, Ele está falando para mim, Ele está falando para você. A gente, quando acontece um momento desse, não é está recebendo um cargo. Ele agora tem um cargo, eu não vou ser diferente de ninguém que está aqui. O Senhor olha para mim e vê uma filha. Ele olha para você e vê um filho. E Ele depende de mim, Ele depende de você, Ele depende de nós. Ele depende de nós. Satanás um dia ele tentou roubar. Ele tentou usurpar Deus, a querer ser melhor do que Deus, a ser maior do que Deus. E ele quis tomar aquilo que Deus, ele sabe que Deus tem de muito precioso, que é eu e você. E o Senhor, cada um de vocês que estão aqui essa noite, é porque Deus disse: não, chega, basta na vida dessas pessoas. E o Senhor hoje chama a mim, chama você para um compromisso com Ele e fala: dê um basta na vida dessas pessoas que estão lá fora. Então eu respeito, eu compreendo e aceito o chamado de Deus para a minha vida. E eu falo para Deus: Deus, eis-me aqui. Faz de mim o que Tu queres, Senhor. Usa a minha vida como instrumento vivo, como sacrifício vivo a Ti. E nós temos que manifestar isso para Deus. Se você quer isso, se você deseja isso, vai e faz. E não fica esperando chegar o momento de você ser consagrado para fazer, não. Simplesmente diz: Deus, eu quero, usa a mim. E o Senhor vai me usar. E é para isso que o Senhor nos levantou. E eu dou graças ao Senhor. Como diz aquela canção que o irmão cantou ontem:
Eu não compreendo os teus caminhos, Senhor, mas eu te darei a minha canção, Senhor. Eu dependo de ti, eu preciso de ti, Deus. Então o Senhor quer você. O Senhor quer você que está aqui essa noite. Ele chamou você. Pelo fato de você estar aqui essa noite, simplesmente não foi porque você recebeu um convite, mas foi porque o Senhor preparou esse momento para você. E eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, porque Ele já tem feito, Ele já tem manifestado. E eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu estou à disposição de Deus para Ele me usar no que Ele quiser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Cadê a Regiane? Regiane está aí, Luz? Reciane, né? Vem cá que a gente vai orar por ti. Amém, irmãos? Então eles estão ordenados para o ministério, né? Pastor evangelista Jean é um pastor evangelista. Esse homem, ele tem cuidado de vida.